Olá pessoal, tudo bom? Continuamos os nossos estudos sobre teorias do Estado. Na aula de hoje a gente vai continuar tratando sobre a evolução do Estado moderno, mas agora numa outra perspectiva. A gente vai analisar especificamente sobre alguns parâmetros de Estado que são instituídos a partir da Revolução Francesa e de uma percepção de que o Estado em certos momentos tem que se abster, em certos momentos ele tem que agir e como que esse equilíbrio pode ser encontrado. A principal obra que eu vou usar para discutir com vocês é A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio. O Bobbio ele vai discutir que quando a gente discute a noção de Estado moderno, necessariamente a gente vai ter as premissas voltadas da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, e cada um desses estados seria uma repercussão desses pensamentos. Bom, no primeiro momento a gente vai ter, pós-Revolução Francesa, a luta pela liberdade individual e a noção de que o Estado não pode intervir em todas as relações privadas. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa que vai lutar pela percepção de que o Estado tem que permitir que os burgueses tenham a possibilidade de buscar viver de forma independente, com livre iniciativa, propriedade privada e buscando, através dessa percepção de direitos que precisam ser individualizados, a possibilidade de buscarem o lucro e serem bem-sucedidos. O Estado liberal, então, ele tem como premissa a noção de que o poder político ele é um poder do povo. Então, o povo seria o elemento fundamental do Estado. Diante dessa situação, como se vinha de uma premissa de muita força do Estado, que era violadora das relações de liberdade do povo, a luta inicial é pelo primeiro ideal da Revolução Francesa, que é o ideal de liberdade. E aí, quando se fala sobre isso, a lei ela vai ser um elemento que vai determinar um real limite para o exercício de poder. Então, quando a gente tem a instituição do Estado e a percepção de que o Estado pode gerir essas relações sociais, os liberais entendem, já nessa época, que o Estado tinha que ser mínimo, ou seja, ele tinha que intervir o mínimo nas relações privadas para permitir que as pessoas, de forma individual, tivessem a liberdade de viverem os seus direitos individuais e buscarem as suas felicidades do jeito que desejassem. Nesse sentido, o indivíduo ele passa a ser, a partir desse momento, dotado de direitos individuais fundamentais, que são aqueles que vão ser atribuídos a cada pessoa como um fundamento de existência e de respeito do Estado a essa liberdade. Exemplos de direitos individuais que o Norberto Bobbio chama de direitos de primeira geração. Seria o direito à vida, à propriedade privada, à iniciativa privada, todos direitos vinculados a cada indivíduo, a cada pessoa. O Estado liberal ele toma como premissa de que, com a Revolução Francesa, se imaginava que o Estado ele era sempre um ópice à busca da dignidade humana, justamente porque o Estado, protegendo os interesses da nobreza, anteriormente ele sempre confiscava os bens do povo, tinha interesses particulares que fosse para a própria nobreza, e por isso, quando a gente tem um Estado que garanta essa liberdade, ele vai começar a garantir essa liberdade por dois parâmetros principais, que vai ser a possibilidade de se ter a iniciativa privada, ou seja, cada um vai buscar o seu lucro e aquilo que deseja economicamente da forma como bem quiser, e também uma noção de que a partir do momento que ele tem acesso a esses bens, a propriedade privada dele vai ser resguardada. E aí, nesse sentido, a gente vai imaginar, entender que os liberais, eles são aqueles que valorizam a liberdade. O ideal liberal, instituído pós-Revolução Francesa, ele vai trazer uma percepção de que eles são livres em tudo, em todos os setores da sociedade. Tanto a economia, quanto dos costumes, quanto de todas as relações sociais, eles vão entender que a atuação do Estado tem que ser mínima. Esse parâmetro de Estado funcionou até o início da Primeira Guerra Mundial. E as consequências dele, infelizmente, não foram tão bem sucedidas quanto se imaginava. Porque se antes o Estado era forte demais e acabava violando as pessoas porque buscava só os interesses do rei, nesse momento, quando se institui o Estado
o Estado ele acaba deixando de agir e permitindo com que as pessoas, nas suas relações privadas, um viole o direito do outro. A grande consequência disso foi a concentração de renda nas mãos dos donos dos meios de produção e a consequente exclusão social, uma vez que o Estado ele não fazia parte nenhuma da instituição de direitos mínimos das relações entre proprietários de bens de produção e empregados. Então, por isso, nesse momento, nem existia direito do trabalho para se instituir um mínimo legal existencial para essas relações. O pensamento tinha a sua vantagem, porque se institui uma liberdade, um limite do Estado para agir, protegendo direitos individuais, mas, por outro lado, a liberdade total e exagerada dada a cada indivíduo fazia com que as diferentes classes sociais se aproveitassem das condições dos hipossuficientes, daqueles que não tinham condição de não aceitar os termos de trabalho por terem a necessidade de subsistência. Bom, nesse sentido, nessa época, eu até coloquei um desenho para vocês no material. O Estado se preocupava só com 3 núcleos principais. Não sei se vocês estão percebendo nesse desenho aí, mas eu faço uma analogia ao Leviatã do Thomas Hobbes, por isso que é um monstro que está ali, né? E nessa época do Estado liberal, os tentáculos do monstro eles estão cortados justamente porque é um Estado mínimo, que ele vai intervir o mínimo nessas relações privadas. No que vai ser, quais que vão ser as funções principais do Estado no Estado liberal? A primeira função vai ser a manutenção da justiça, porque mesmo que o Estado não vá intervir, quando haja conflitos entre pessoas privadas que não consigam ser solucionados sem ajuizamento de ações, o judiciário vai ser de gestão do Estado. Então, eles mantiveram o judiciário. Ainda tinha a noção da defesa nacional, a proteção do território do Estado, instituição de exército, justamente para se proteger a integridade física e inclusive econômica desse Estado era importante e era realizada pelos gestores de poder. Então, por isso a gente tem também a preocupação com a defesa nacional. E naquele período se entendia que a economia deveria ser explorada pelos setores privados. Acontece que, como antes não havia essa possibilidade de exploração econômica, o que acaba acontecendo é que muitos setores ficam desassistidos pela relação privada e, por isso, os estados também tinham a chamada complementação da iniciativa privada. Se faltasse exploração de um setor econômico específico, eles tinham a possibilidade de explorar em função desse déficit econômico. Mas esse Estado, gente, é um Estado que preconiza o respeito à liberdade, mas era um respeito a uma liberdade formal, porque necessariamente ele não dava condição nenhuma das pessoas terem igualdade para igualmente exercerem a sua liberdade. O Estado simplesmente agia com um status negativo, como a gente diz com Jelinek, né? Ele não deixava de agir, se abstinha de fazer certas ações em função do respeito das liberdades e das vontades individuais, mas em contrapartida, esse Estado acaba atingindo os ideais burgueses porque permitia a exploração da mão de obra dos empregados sem qualquer cuidado de legislação em função dessa total liberdade de busca da iniciativa privada. Para poder fechar, é importante a gente entender que esse Estado tinha algumas características fundamentais. Já que ele era um Estado mínimo, como que funcionavam as relações sociais a partir dessa gestão de Estado mínimo? Primeiro, o mercado era livre, então não existia nem regras que possibilitassem uma gestão de mercado que viabilizasse igualdade nas relações econômicas. Essa noção do mercado ser livre determinava que o que ia resolver os problemas econômicos era a lei da oferta e da procura. Então, por isso, o Estado não regulava o mercado de forma alguma. A segunda questão, que vem também em decorrência dessa liberdade de mercado, era a livre concorrência. Os preços, eles eram determinados de acordo com a necessidade dos produtos e de como que esse mercado instituía essa relação de produto. Tínhamos ainda a noção de uma capacidade de iniciativa individual, era cada um por si,
cada um tinha a possibilidade de ter uma iniciativa individual, evidentemente se tivesse dinheiro para poder investir na sua própria riqueza. E uma desregulamentação total do mercado econômico. Não existia preocupação com o direito do consumidor, isso não existia, direito do trabalho, não existia nada que estabelecesse limites para aqueles que exploravam a economia. No Estado liberal, realmente agressivo, digamos assim, no sentido de que a falta de regulamentação gerava inúmeros conflitos entre as diferentes classes sociais. E, por fim, existia uma chamada divisão internacional de produção. Não que isso fosse pensado, instituído e raciocinado, mas cada estado tinha o que era mais forte de executar, de produzir, e ele passava a produzir aquilo que ele tinha mais condições de competir no mercado. O que acaba acontecendo é que esse Estado liberal ele tem muitas vantagens. O Estado liberal ele tem a vantagem de instituir, através do respeito ao indivíduo e à individualidade, a instituição do que o Norberto Bobbio chama de direitos fundamentais ou direitos humanos de primeira geração. Quando ele fala isso, ele diz que são os primeiros direitos que a gente teria e seriam chamados direitos individuais. Essa liberdade ela é fundamental para se instituir uma dignidade humana, já que o Estado não pode intervir em todas as relações. Mas o grande problema disso é que uma liberdade sem qualquer regulação, ela leva a uma violação dos grupos sociais por eles mesmos. A gente discutiu aqui nas aulas anteriores sobre a importância de proteção dos direitos de forma vertical, que é o Estado respeitar os nossos direitos e nós respeitarmos também dos Estados, uma relação de direitos e deveres, e numa relação vertical, entre pessoas privadas, é necessário que tenha também uma regulação para que não use do seu poder, seja ele econômico, social, para poder impor a sua vontade, violando a liberdade e a igualdade das outras pessoas. Bom, vamos entender a importância desse Estado liberal aí, estudem um pouquinho, leiam o material e tudo que a gente tem discutido para as nossas próximas discussões na próxima aula sobre Estado social. Obrigada!